Olá, eu sou o professor Dr. Hélio Tosati, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTF-PR, e em parceria com o professor Dr. Raimundo Bastos, da Universidade de Brasília, UNB, e nessa aula você irá aprender como demonstrar as propriedades de união e interseção entre conjuntos. E esse vídeo faz parte da playlist do curso de Introdução à Teoria dos Conjuntos, e para acompanhar as publicações dos novos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. As propriedades que serão demonstradas nessa aula são aqueles exercícios tipicamente deixados pelos autores de livros para os leitores, pois são triviais. Mentira! Mas essas demonstrações não são comuns aos estudantes que não fizeram um curso de fundamentos da matemática. Porém, não é de difícil compreensão, pois o segredo dessas demonstrações é saber a definição de união e intersecção entre conjuntos. Vamos para a primeira propriedade de união entre conjuntos, que é chamada de idempotente. Ou seja, dado um conjunto A, temos que A união com A é igual a A. E isso segue de imediato, pois A união com A é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A ou X pertence a A. A sentença X pertence a A ou X pertence a A é equivalente a X pertence a A. Assim, temos que é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A, e essa é a definição do conjunto A. A segunda propriedade é chamada de reunião com o conjunto vazio, que é, dado A um conjunto, então A união com o conjunto vazio é igual ao conjunto A. E isso segue que a definição de A união com o conjunto vazio é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A ou X pertence ao conjunto vazio. Como o conjunto vazio não possui elementos, temos que A união com o conjunto vazio é o conjunto formado por elementos do conjunto A. Ou seja, é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A, que é a definição do conjunto A. A próxima propriedade é chamada de comutativa, que é a seguinte: dados os conjuntos A e B, então A união com B é igual a B união com A. E essa propriedade segue da definição de A união com B, que é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Como o conectivo OU na lógica matemática é comutativa, podemos reescrever que esse conjunto é formado pelos elementos X, tal que X pertence a B ou X pertence a A, que é a definição de B união com A. A próxima propriedade é chamada de associativa, ou seja, sejam A, B e C conjuntos. Então, A união com B, unido com o conjunto C, é igual a A unido com o conjunto B união com C. E a demonstração é a seguinte: da definição de A união com B unido com o conjunto C, é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A união com B ou X pertence ao conjunto C. A expressão X pertence a união com B é o mesmo que X pertence a A ou X pertence a B. Assim, podemos escrever esse conjunto como sendo X tal que X pertence a A ou X pertence a B entre parênteses, ou X pertence ao conjunto C. E como o conectivo OU na lógica matemática é associativa, temos que esse conjunto é formado pelos elementos X, tal que X pertence a A, ou, entre parênteses, X pertence a B ou X pertence a C. Observe que a sentença X pertence a B ou X pertence a C pode ser escrita por X pertence a B união com C. E podemos reescrever que esse conjunto é formado pelos elementos X, tal que X pertence a A, ou X pertence a B união com C. E essa é a definição de A unido com o conjunto B união com C. As demonstrações das propriedades de intersecção entre conjuntos são similares com as foram feitas para a união, e costumamos dizer que a demonstração é análoga. E é comum os autores de livros não escreverem essas demonstrações, mas a ideia é escrever da mesma maneira, porém tem que trocar as propriedades de união para as de intersecção.
Assim, a propriedade idempotente é: dado um conjunto A não vazio, A intersecção com A é igual ao conjunto A. E segue da definição de A intersecção com conjunto A, que é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x pertence a A e x pertence a A. E a sentença x pertence a A e x pertence a A é equivalente a x pertence a A. Assim, podemos escrever esse conjunto como sendo o conjunto formado pelos elementos x, tal que x pertence a A, que é a definição do conjunto A. A intersecção com o conjunto vazio é: dado A um conjunto não vazio, a intersecção com o conjunto vazio é igual ao conjunto vazio. E essa propriedade segue que da definição de A intersecção com o conjunto vazio é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x pertence a A e x pertence ao conjunto vazio. Como x pertence ao conjunto vazio é uma sentença falsa, pois vazio não possui elemento, então a sentença x pertence a A e x pertence ao vazio é falsa. Assim, não existe elementos que façam essa sentença ser verdadeira. Ou seja, A intersecção com o conjunto vazio é igual ao conjunto vazio. A propriedade comutativa para a intersecção é: dados A e B conjuntos não vazios, então A intersecção com o conjunto B é igual a B intersecção com o conjunto A. E essa propriedade segue, pois a definição de A intersecção com B é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x pertence a A e x pertence a B. E lembrando que o conectivo E na lógica matemática é comutativa, então podemos reescrever esse conjunto como sendo x, tal que x pertence ao conjunto B e x pertence ao conjunto A. E essa é a definição de B intersecção com o conjunto A. A propriedade associativa para intersecção entre conjuntos é: sejam A, B e C conjuntos não vazios, então A intersecção com B intersecção com o conjunto C é igual a A intersecção com o conjunto B intersecção com C. E é demonstrada da seguinte forma: A intersecção com B intersecção com o conjunto C é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x pertence à intersecção com B e x pertence ao conjunto C. A expressão x pertence à intersecção com B pode ser trocada por x pertence a A e x pertence a B. Ou seja, escrevendo esse conjunto, temos que x, tal que x pertence a A e x pertence a B entre parênteses, e x pertence ao conjunto C. Como o conectivo E é associativo na lógica matemática, temos que esse conjunto pode ser escrito como x, tal que x pertence a A, e, entre parênteses, x pertence a B e x pertence a C. Sabendo que a expressão x pertence a B e x pertence a C é igual à expressão x pertence a B intersecção com C, aí temos que esse conjunto pode ser escrito como x, tal que x pertence a A e x pertence a B intersecção com C. E essa é a definição de A intersecção com conjunto B intersecção com C. As duas próximas propriedades são conhecidas por distributividade, que são: A intersecção com conjunto B união com C é igual a intersecção com B unido com conjunto A intersecção com C. E A união com conjunto B intersecção com conjunto C é igual a união com B intersecção com conjunto A união com C. E essas propriedades são válidas para os conjuntos A, B e C não vazios. A distributividade da intersecção em relação à união segue que a definição de A intersecção com o conjunto B unido com C é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x pertence a A e x pertence a B união com C. Trocando aí x pertence a B união com C por x pertence a B ou x pertence a C. Agora, lembrando que na lógica matemática, o conectivo E é distributiva em relação ao conectivo OU. Aí podemos escrever esse conjunto como sendo o conjunto formado pelos elementos x, tal que x pertence a A e x pertence a B entre parênteses, ou x pertence a A e x pertence a C entre parênteses. E essa expressão pode ser trocada por x, tal que x pertence a A intersecção com B, ou x pertence a A intersecção com C. E esse conjunto é a definição do conjunto A intersecção com B,
unido com A intersecção com C. E por fim, a distributividade da união em relação à intersecção segue de maneira análoga, ou seja, a definição de A união com B intersecção com C é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A, ou X pertence a B intersecção com C. Trocando a expressão X pertence a B intersecção por C por X pertence a B e X pertence a C. E também aqui, na lógica matemática, o conectivo OU é distributivo em relação ao conectivo E. Aí podemos escrever esse conjunto como sendo X, tal que X pertence a A ou X pertence a B entre parênteses, e X pertence a A ou X pertence a C entre parênteses. Aqui eu posso trocar por X, tal que X pertence a A união com B, e X pertence a A união com C. E esse conjunto é a definição de A união com B, intersecção com o conjunto A união com C. E aí, você achou essa demonstração fácil ou difícil? Deixe seu comentário dando a sua opinião. E se você gostou do vídeo, curta, compartilha e também não deixe de se inscrever no canal. Obrigado!